Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à segunda-feira da oitava da Páscoa. Feliz Páscoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu Jesus Cristo ressuscitado para que nós possamos um dia também ressuscitar. Obrigado por me acolher em sua casa, por fazer comigo esse pequeno apostolado da palavra. Se inscreva no nosso canal, ative as suas notificações, coloque aqui embaixo a sua necessidade, peça a sua oração. Eu quero rezar com você. Vai ler a palavra de Deus? Peçamos a Deus uma graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Hoje rezaremos com o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14, versículo 22 ao 32. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando das angústias da morte, porque não era possível que o dominasse. Pois Davi disse: Eu vi sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Irmãos, seja-me permitido dizer com fraqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este momento Jesus, e disso todos nós somos testemunha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo retutorial 15:16. Guarda-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo: Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. O Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo de 8 a 15. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhas medo, ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram ao sumo sacerdote tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizem que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormeis. Se o governador ficar sabendo disso, não os convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Meu irmão, minha irmã, nós entramos na oitava da Páscoa.
8 dias de festa. A solenidade pascal da nossa igreja é uma beleza imensa. É tão grande que não cabe num dia só. Nós iremos até ecoando esse anúncio da Páscoa durante toda a semana, até o domingo da misericórdia. E nós já fazemos isso há mais de 12 mil anos. Agora não é tempo de parar. Vivi 40 dias de quaresma, chegou a Páscoa, vou descansar. Não! Nós temos agora que nos preparar esses 50 dias para recebermos o Espírito Santo, caminhar juntos enquanto igreja. Veja hoje aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a continuação. Pedro anunciando a nossa fé, nos dando o querigma. Ele relata toda a história da ressurreição e todo o discipulado de Jesus. Ele afirma, Jesus que foi morto, preso numa cruz, Deus o ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele venceu e nós venceremos também. É na ressurreição de Jesus Cristo que nós iremos reler todo o Antigo Testamento, a minha e a sua história. Veja o Salmo 15:16. Guardai-me, ó Deus, porque em vós eu me refugio. Mateus 28 conta que Jesus estava, as mulheres estavam com medo de anunciar que Jesus ressuscitou. Ô diabo, e por que isso, né? Porque o testemunho das mulheres naquela época não valia muita coisa. E elas tinham medo de tudo isso. Mas a alegria de Jesus tem que causar em mim, em vocês, o que causou naquelas mulheres. Ela foi maior do que todo o medo. Olha só, eu posso até ter medo de anunciar a minha fé. Por que, diácono? Porque as pessoas são resistentes, agressivas, brutas, ignorantes muitas vezes, com conhecimento, mas sem sabedoria. E às vezes a gente tem medo de falar. Mas fulano é tão simples. Mas é essa simplicidade que Deus quer de você. Vá na missa, deixa as pessoas verem você indo congregar, reze para a sua família, reze na comunidade. Mesmo com medo, receba a alegria de Jesus ressuscitado. E Jesus dá um mandamento para aquelas mulheres falarem para o mundo: alegrai-vos, alegrai-vos na fé e ide a Galileia. A Galileia é o começo de tudo. Foi ali que Jesus encontrou os seus discípulos, foi ali que ele formou todo o discipulado, fez toda a sua experiência. Na quaresma, eu e você atravessamos um longo deserto. É um tempo agora de chegamos, de caminhar, voltarmos, regressarmos à primeira experiência, voltarmos para o primeiro amor. Está lembrado? Quando você foi pela primeira vez naquele encontro, em que você sentiu a presença de Deus naquela missa, em que você recebeu a Eucaristia e ficou cheio de Deus. Pronto, volte. Volte para esse primeiro amor, para aquela primeira palestra, para aquele primeiro momento em que Deus te encontrou e você se encontrou com Ele. Quando eu e você fazemos essa experiência, Santa Inácio de Loyola diz que ninguém tira esse momento da gente, porque nós vamos ser testemunha do ressuscitado para sempre. Não é que me disseram, não é que me contaram. Eu sou testemunha. Essa experiência eu vivi pessoalmente. Agora, tenha cuidado, viu? Vai haver muitas mentiras, muitos fake news, muitas pessoas impedindo você de testemunhar a sua fé. Não tenha medo. É por isso que o mundo precisa de testemunha, de pessoas que possam iluminar as madrugadas de tanta gente que está aí desiludida.
nutrir a vida das pessoas com a presença de Jesus. Saia correndo, não vá sozinho. Vá junto com a sua comunidade, com a sua família, com Jesus. Saia correndo e anuncie que a Páscoa, esse momento para nós descobrimos o caminho que nos leva para o céu. Peçamos a Deus nesse dia a graça de fazer uma experiência de fé, de rezarmos a palavra de Deus e confirmar ao mundo que não é boato, é um fato real. Jesus está vivo e está entre nós. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Jesus ressuscitou. Aleluia.